Fala, gente boa. Bom, no vídeo anterior, né, eu falei pra caramba, né, a respeito da Sociedade Amigos de Joinville, do fato dela ter organizado os festejos, né, do centenário da cidade, do fato, né, de tanto do que hoje é a Praça da Bandeira, quanto hoje o ginásio Abel Schultz, né, eles terem sido construídos, terem sido feitos por iniciativa dessa entidade, tá? Só que eu acabei não mostrando as fotos, né? Que era o que interessava, tá? Bom, a primeira foto, tá? Essa foto ela foi batida, né, por ocasião da inauguração da praça, né, da Praça da Bandeira. Essa foto aqui, né, a qualidade dela, infelizmente, não é lá essas coisas, tá? Essa foto ela é de 1951, tá? E ao fundo, né, obviamente, aparece o ginásio, né? E tem outras fotos, né, que eu quero mostrar, né? Outra foto aqui do monumento ao imigrante, né? Eu acredito que todos vocês saibam, né? Isso é um fato mais do que sabido, né? Que o autor, né, desse monumento foi o Fritz Alt, né? Fritz Alt. Tem mais uma outra foto aqui que é a das duas figuras, né? Dos dois imigrantes, né? Essas fotos, repetindo, essas fotos elas foram batidas, né, por ocasião do centenário da cidade, né, em 1951, tá? Bom, o curioso, tá, que desde 1948, tá, já havia o Fritz Alt e a Sociedade Amigos de Joinville, eles já haviam feito um contrato, tá? O Fritz Alt ele já havia assinado um contrato com a SAGE, né, com a Sociedade Amigos de Joinville, em 1948, então um bom tempo antes das comemorações do centenário de Joinville, tá? Já se sabia, né, já havia sido definido que o Fritz Alt faria, né, esse monumento, que é, a meu ver, na minha modesta e furreca opinião, e irrelevante opinião, é mais genial e mais representativo até do que o monumento ao Cristo Redentor. Repetindo, isso é uma opinião pessoal, tá? Mas voltando, tá, ao que interessa, tá, eu tinha dito, né, que por iniciativa da Sociedade Amigos de Joinville foram instalados, né, os primeiros semáforos, os primeiros sinaleiros, né, da história de Joinville, isso em 1952, tá? Tem um outro fato também envolvendo a Sociedade Amigos de Joinville, tá? Só que foi um fato, digamos, não muito agradável, né? Bom, por incrível que pareça, já houve, tá, um imposto municipal sobre bicicletas, tá? Repetindo, já existiu um imposto municipal sobre bicicletas, tá? Bom, esse imposto ele foi criado em 1950, caso não esteja enganado, esse imposto ele foi criado em 1953. Se alguém souber a data exata em que ele foi criado, por favor, comente aqui embaixo, tá? Bom, o João Colim ele acabou tomando posse, né? Ele iniciou o seu segundo mandato como prefeito em 31 de janeiro de 1956. E mal ele tinha tomado posse, tá? Ele acabou enviando para a Câmara de Vereadores um ofício, tá? Um projeto de lei que extinguia esse imposto, o imposto da bicicleta. A justificativa, né, mais do que óbvia e justa, né, que o João Colim acabou usando, foi a de que, em primeiro lugar, a maioria das pessoas, né, que faziam uso das bicicletas eram operários, tá? Então esse imposto ele acabava prejudicando, né, a classe operária da cidade. O segundo argumento, tá, é que o dinheiro que se arrecadava com esse imposto ele não representava praticamente nada para os cofres do município, tá? Ele era um dinheiro que se arrecadava num valor mínimo, tá? E um outro argumento que o João Colim usou para extinguir esse imposto, o imposto da bicicleta, tá? E que havia toda uma burocracia, tá? Em função desse imposto, né? Como eu disse ainda há pouco, esse projeto de lei ele acabou sendo enviado para a Câmara de Vereadores, tá? Foi feita uma comissão, criada uma comissão de vereadores para analisar esse projeto de lei do João Colim, tá? E um dos vereadores que fizeram parte dessa comissão, tá? Foi o Arno Valdemar Deller, que como eu cheguei a mencionar em um dos vídeos da semana passada,
Ele é hoje, desde 1976, aquela rua que passa ao lado da Deller, né, leva o nome dele, tá? O Arno Valdemar Deller, que, diga-se de passagem, foi o pai do nosso querido, amado, idolatrado Udo Deller, né? Mas voltando, né, voltando a falar sério, tá? Essa lei ela acabou sendo aprovada, né, e ela acabou sendo sancionada em 1956, né, ainda naquele mesmo ano de 1956. Essa lei foi a lei número 411, tá? Só que havia um porém, tá? Além desse imposto municipal da bicicleta, também havia um outro imposto, que era o imposto estadual da bicicleta. Então você pagava, quem tinha bicicleta, lá nos anos 50, pagava um imposto, dois impostos da bicicleta, tá? Pagava um imposto para a prefeitura e imposto para o governo do estado. Mas aonde que entra, né? Certamente alguns de vocês devem estar se perguntando, mas aonde que entra a Sociedade de Amigos de Joinville nesse rolo, nessa história toda? Bom, tanto a cobrança desse imposto, né, do imposto estadual da bicicleta, quanto o emplacamento das bicicletas, né, da Zica, né, em Joinvillês, né, como todo mundo sabe, como se chama a bicicleta em Joinvillês, né, no dialeto joinvillês, né? Então, você pagava imposto pela tua Zica e emplacava ela no ginásio Abel Schultz, né? Então, e quem fazia a cobrança desse imposto, né, a nível estadual, do imposto estadual da bicicleta, era justamente a Sociedade de Amigos de Joinville. Só que havia ainda um outro porém, então, um segundo porém. A partir desde 1953, além dessa taxa, né, desse imposto, havia ainda uma taxa extra que a Sociedade de Amigos de Joinville cobrava, que essa taxa, tá? O valor dela era de 5 cruzeiros, tá? Essa taxa de 5 cruzeiros que você pagava mais, né? A justificativa é que esse valor arrecadado seria utilizado na instalação de mais semáforos. Acontece que, depois daqueles 3 primeiros semáforos, né, daqueles 3 primeiros sinaleiros, que foram instalados em 1952, só em 1957 que que foram instalados mais sinaleiros em Joinville, tá? Então, durante 4 anos, de 53 até 57, tá? Quem tinha Zica, os donos de Zica, eles pagavam dinheiro, né, e não viam, né, a aplicação desse dinheiro, tá? A Sociedade de Amigos de Joinville foi obrigada, né, a publicar um balancete, né, um balanço, né, a divulgar o que arrecadava, tudo que ela arrecadava desde 1952 para enfim, impedir que surgisse aquele falatório, né, o inevitável falatório, né, para onde que ia toda essa grana, né? Então, voltando, né, a Sociedade de Amigos de Joinville ela acabou economizando, vamos dizer, esse dinheiro, e só em 57 que ela acabou aplicando esse dinheiro, né, que seria para a instalação de novos sinaleiros, tá? Bom, quanto a esse imposto, né, ainda em relação a esse imposto estadual, tá, o João Colim, mesmo sendo um imposto a nível estadual, o João Colim, ele em fevereiro, 23 de fevereiro de 1956, ele baixou uma lei, não era bem uma lei, mas uma determinação que obrigava as empresas a emplacarem por conta própria, né, as bicicletas dos seus funcionários, e as pessoas, né, as pessoas particulares, as pessoas comuns, elas teriam que procurar a delegacia de Joinville para fazer o pagamento tanto do imposto quanto do emplacamento das suas bicicletas, né? E esse imposto, né, o imposto estadual da bicicleta, ele só veio a ser extinto em 1959, tá? E quem mais lutou pela extinção desse imposto foi o Tupi Barreto. Tupi Barreto, os mais antigos devem se recordar muito dele, né? Ele era natural de Lages, né? E durante muito tempo ele foi delegado de polícia aqui em Joinville. Ele foi conhecido por ser um delegado muito austero, muito durão e muito implacável com os bandidos, né? Com os poucos bandidos, né? Com os poucos meliantes que existiam em Joinville lá na dinossáurica década de 50, né?
O Tupi Barreto, que depois acabou sendo deputado estadual, né? E o filho do Tupi Barreto, né? O Jairson Barreto, ele foi candidato a derrotado a governador de Santa Catarina em 1982. Ele acabou perdendo essa eleição de 82 para o Esperidion Amin, né? Voltando, né? Mas, afinal de contas, qual era aquela... Eu tinha iniciado, né, o primeiro vídeo dizendo que em 1958, cerca de 70 mil moradores de Joinville, eles ficaram alegres, ficaram exultantes, ficaram felizes da vida, né, com algo. Mas, afinal de contas, o que deixou os moradores de Joinville tão alegres assim, tá? Bom, que em 1958, tá, foi baixada uma lei, tá? Uma lei municipal, tá? Agora me foge a memória o número, né? A data exata em que essa lei foi baixada, tá? E que lei foi essa que deixou os joinvilenses tão alegres e que mudou radicalmente a vida dos joinvilenses? Que lei foi essa? Vocês estão perguntando, né? De maneira angustiada, né? Bom, essa lei de 1958, né, que mudou radicalmente a vida do joinvilense, né, do povo joinvilense, ela criava dois novos feriados, tá, que foi o feriado de Corpus Christi e o feriado da Ascensão de Nossa Senhora. Tá? Então, como vocês puderam perceber, foi uma coisa extraordinária, né, uma coisa que mudou radicalmente a vida de todo mundo. Tá? Essa lei, né, eu já estava me esquecendo, essa lei ela foi de autoria do Conrado de Mira. Tá? Esse foi o nome do vereador, autor dessa lei, que criou dois novos feriados em Joinville. Tá? Para quem não se recorda, tá? Há 2 semanas atrás, tá? Eu cheguei a explicar a respeito disso. Tá? Havia uma lei federal, uma lei de 1949, que determinava que os feriados de cunho religioso, tá? Eles seriam feriados a nível municipal. Então, as prefeituras elas ficaram incumbidas por essa lei federal de 1949 de criarem os feriados, né, de cunho religioso, que foi o caso dessa lei de 1958, né, proposta pelo Conrado de Mira. Tá? Essa lei que mudou radicalmente a vida do joinvilense, tá? Que deixou todo mundo feliz. Né? Bom, tem uma outra lei, tá? Essa lei, tá? Eu estava me esquecendo, essa lei é de setembro de 1958. Muito antes disso, em janeiro, ainda de 1958, tá? Foi baixada uma outra lei também que mudou radicalmente a vida do joinvilense, tá? E que lei foi essa, tá? Que diacho de lei foi essa de janeiro de 1958, tá? Essa lei, tá? Ela foi proposta não por um vereador, tá? Ela foi proposta pelo Roberval Osório. Roberval Osório, ele era o comandante do então 13º Batalhão de Caçadores, né? O 13º Batalhão de Caçadores, que é o atual 62º Batalhão de Infantaria, o popular 62BI, né? Ou batalhão, como queiram, né? Ou tão somente batalhão, tá? E que proposta de lei do nosso glorioso milico, tá? Foi essa, tá? Essa lei, essa proposta de lei, melhor dizendo, tá? Ela alterava o nome da Rua Palhoça para a Rua General Vargas Neves, tá? A Rua General Vargas Neves, para quem não sabe, é uma das ruas que passam ao lado, tá? Uma das ruas laterais do 62BI, tá? E, afinal de contas, quem foi o tal do Vargas Neves, tá? Bom, a próxima foto que eu mostrarei a vocês, tá? É essa foto aqui, tá? Esse rapaz aqui que está contagiando, que contagiará o ambiente aí em que vocês estão de alegria, tá? Então esse rapaz alegre aqui foi o famoso Vargas Neves, tá? General Vargas Neves, tá? Além, obviamente, de ter sido general, o que esse cara fez de tão extraordinário para merecer essa lei tão fantástica, tão extraordinária, tá? De 1958, que alterou o nome de Rua Palhoça para Rua General Vargas Neves, tá? Bom, o então 13º Batalhão de Caçadores, tá? Ele se instalou em Joinville, foi instalado em Joinville em 10 de março de 1918. Entre 1918 e 1921, tá? A sede provisória do 13º Batalhão de Caçadores foi o que hoje, o local onde hoje
funciona a sede da Liga de Sociedades, ali na Rua Jaguaruna, tá? Embora o batalhão estivesse instalado em Joinville desde 1918, tá? Foi só a partir de 1920 que ele passou a ter oficialmente um comandante. E o Vargas Neves, ele foi justamente o primeiro comandante do 62 BI, do antigo 13º Batalhão de Caçadores. Tá? Ele exerceu o comando do batalhão até 1923. Tá? Então, daí o fato dele hoje batizar uma daquelas ruas laterais do batalhão. Tá? Então, como esse vídeo já está longo, um saco e tudo mais, né? Mais uma vez eu sou obrigado, né? Agradecer o carinho de vocês, a atenção de vocês e tudo mais, tá? E já ia me esquecendo, tá? O autor, né? A pessoa que levantou essas informações que eu passei a vocês hoje, tá? Foi o Patrick Roger Pinheiro, né? O único solitário, heróico e guerreiro historiador da Câmara de Vereadores, né? O grande responsável por resgatar, né, a memória política, né, boa parte da memória política de Joinville, né? Vou ficando por aqui, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!